Olá, tudo bem? Em Marcos capítulo 4, versículo 35, nós vemos uma passagem muito conhecida, que é a passagem da tempestade, que já chegada a tarde, o Senhor fala aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E essa palavra diz que ao eles passar para outra margem, estava junto com eles alguns outros barquinhos, e de repente veio uma tempestade muito forte, na qual levou os seus discípulos se desesperarem no barco, enquanto o Senhor descansava na polpa do barco, em cima de uma almofada. Mas o que eu quero passar hoje para nós aprendermos com a palavra de Deus é que existe o antes da tempestade, o durante a tempestade e o depois da tempestade. E antes de passar para outra margem, o Senhor estava ensinando os seus discípulos a respeito da fé. Ele estava dizendo que o reino dos céus era semelhante, a um grão de mostarda. Quando você lança na terra, ele é um pequeno grão, mas quando cresce, se torna uma árvore grande, os quais os pássaros dos céus vêm e se aninham debaixo dela. E ele estava instigando os seus discípulos a crescer a sua fé, a exercitar a sua fé. E quando o Senhor ele ensina essas parábolas, falam para os seus discípulos a respeito da fé, a respeito do crescer a fé, o quanto é importante fazer exercícios na fé para que cresça, ele fala para os discípulos, vamos passar para outra margem. Porque com Deus primeiro é a teoria, depois vem a prática. E o Senhor deu uma oportunidade para aqueles discípulos ali dentro do barco provar a sua fé, exercitarem a sua fé. Porém, assim como eu e você, eles não exercitaram a fé que estavam nele. Então a tempestade começou a se levantar e os discípulos começaram a se desesperar e começaram a gritar: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Então Jesus levanta e diz para eles: por que sós tímidos? Ainda não tendes fé? E muitas vezes eu e você se comportamos da mesma forma. O Senhor já nos salvou, já nos fez ter uma atitude de fé, que é receber, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Isso é fé. Nós cremos que existe um Deus, mas no momento da dificuldade nós queremos acusá-lo, falando: Senhor, o Senhor esqueceu de nós. Ou por que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor não se preocupa comigo. Ei, é hora de você usar a fé que está em você. É hora de você usar a autoridade que Deus te deu como homem e como mulher de Deus. Eles dão uma oportunidade para você ver o quanto você tem autoridade diante das tribulações, diante das tempestades da vida. Então esses discípulos eles não usaram e começaram a gritar a Jesus, e Jesus imediatamente se levantou e repreendeu a tempestade, repreendeu o mar, e a palavra diz que houve grande bonança naquele lugar. Mas o interessante é que o antes ele ensinou sobre fé, o durante na tempestade colocou a prática, e quando passou da tempestade, havia um endemoniado de Gadareno. O Gadareno estava possesso há muitos anos. O interessante é você entender que sempre depois das tempestades que você está passando, sempre terá alguém precisando de você. Sempre terá alguém precisando de uma palavra, precisando de uma força extra que virá de você, através da sua vida. Então eu quero te dar uma dica: não desista antes da tempestade, no meio da tempestade e muito menos depois. Porque depois que virá a recompensa, o qual você será o instrumento de Deus para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para levar paz aonde o tormento toma de conta. O Senhor te escolheu para fazer a diferença nessa geração, meu querido. E só você decide viver esse propósito. Que o Senhor ele possa te abençoar. Que o Senhor ele possa a cada dia acrescentar em você fé, autoridade, e tirando a timidez no seu coração, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor que está sobre nós não é de timidez, mas é de ousadia e de autoridade. Então que nós possamos exercer essa autoridade está dentro de nós, através do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, depois que eles foram lá e ajudaram, e o Jesus libertou a vida ali do Gadareno,
eles voltaram pelo mesmo mar que houve a tempestade, mas já não existia tempestade. Por quê? Porque assim vai ser você. Quando você passar pelos seus problemas, quando você enfrentar essa guerra e vencer ela, você vai olhar para trás e vai falar: uau, cara, era tão simples. Era só perseverar mais um pouco. E olha, hoje isso aqui não me afeta mais. Essa briga não me afeta mais. Essa contenda não me afeta mais. Então você vai chegar a um tempo de maturidade e crescimento. Que Deus abençoe a sua vida. Pai seja contigo. Grande abraço.